Boa noite. Iremos falar hoje sobre o analisador sintático. Os integrantes do grupo são eu, Guilherme Massa Chiquito, Igor Giliano Augusto de Andrade Justino, Matheus Ferreira Porto e Paulo Augusto Siqueira Vamonte. O que é análise sintática? A análise sintática ela ela tem como função analisar a entrada de tokens e verificar se elas são válidas para a linguagem. Sendo assim, ela faz o processo de compilação, onde na maioria das vezes utiliza gramáticas livres de contextos. Nessa etapa também, ela reconhece as formas do programa e determina se ele é válido, podendo ser definido por meio de gramáticas livres de contexto, na qual faz derivações possíveis de construção. A derivação determina se o fluxo de palavras está de acordo com a sintaxe da linguagem de programação. Esses são alguns termos usados na linguagem de programação. O símbolo, que são elementos que pertencem a uma linguagem. A sentença é um conjunto de símbolos ordenados, no quais formam uma cadeia ou uma string. O alfabeto é um conjunto de símbolos. A linguagem é um conjunto de sentenças. E a gramática é a forma que indica as regras para a construção dessa linguagem. Eu sou o Matheus e boa noite. Agora eu vou falar sobre a gramática livre de contexto. As gramáticas livres de contextos, elas são a base para a construção de analisadores sintáticos. Elas são utilizadas para especificar a regra sintática na construção de uma linguagem de programação, podendo ser reconhecida por um automato de pilha ou automatos finitos, determinísticos ou não determinísticos. Falar um pouco também sobre as terminologias, que tem os símbolos terminais, que é um grupo finito de símbolos fundamentais, e eles compõem as palavras da linguagem. São representados pelos tokens reconhecidos pelo analisador léxico. Tem também os símbolos não terminais, que são conjuntos finitos de variáveis, diferente dos terminais, que são fundamentais. Eles são empregados para representar o conjunto da linguagem. São constituídos por símbolos terminais e pelos próprios símbolos não terminais. Também existe o símbolo inicial, que é a variável. Ela detona o início da definição da linguagem. E também existe a regra de produção, que serve para expressar um conjunto de regras sintáticas que representam a definição da linguagem, indicando como os símbolos terminais e não terminais podem ser combinados. Também tem as derivações. A derivação no contexto das linguagens de programação e dos compiladores é um processo que descreve como as sentenças ou programas são formados a partir de uma gramática formal. Uma gramática formal é um conjunto de regras de produção para strings e tem que ser uma linguagem formal. A gramática, ela define a síntese de uma linguagem de programação e ela é composta por um conjunto de regras de produção. Cada regra de produção tem um lado esquerdo e um lado direito. O lado esquerdo é um único símbolo não terminal e do lado direito é uma string de símbolos. E elas podem ser terminais ou não terminais. Aqui a gente trouxe um exemplo de uma derivação e é isso. Olá, boa noite. Sou o Paulo, eu vou falar um pouco sobre a ambiguidade. A ambiguidade, em um analisador sintático, ocorre quando uma cadeia de caracteres pode ser interpretada de mais maneiras, de acordo com a gramática que o analisador está sendo usado.
Quando uma gramática permite que uma determinada sequência de entrada seja analisada de várias maneiras diferentes, dizemos que essa gramática é ambígua. Um exemplo clássico de ambiguidade é a expressão velho amigo do meu pai. Dependendo de como você analisa essa frase, pode significar que o amigo do seu pai é velho, ou pode significar que essa pessoa é um amigo de longa data do seu pai. Agora a gente trouxe um exemplo de ambiguidade, que seria um S, pode ser lido como A, como S, como B. Olá, eu sou o Paulo Augusto Siqueira Valmonte. Eu vou falar um pouco sobre como foi desenvolvido. Foi desenvolvido com Java e Antler. Pode passar o slide. O Java é uma linguagem multiplataforma orientada a objeto e centrada em rede, que pode ser utilizada como uma plataforma em si. E é uma linguagem rápida, confiável e segura para codificar, desde aplicações móveis e software até aplicações de Big Data. A portabilidade é um dos principais benefícios do Java, pois os programas descritos em Java podem ser executados em diferentes sistemas operacionais, desde que haja uma máquina virtual Java instalada. Isso permite que os desenvolvedores escrevam um código uma vez e executem várias plataformas. Java possui uma vasta biblioteca padrão e uma grande comunidade de desenvolvedores, o que facilita o acesso a recursos e suporte. Ele oferece recursos avançados, como gerenciamento automático de memória, suporte ao multithreading e segurança integrada. Pode passar o slide. Agora eu vou falar um pouco sobre Antler, ou Another Tool for Language Recording. É um gerador de parser que utiliza na leitura, processamento e execução ou tradução de texto estruturado ou arquivos binários. Seu uso principal é na criação de linguagens, ferramentas e frameworks. A partir de uma gramática, o Antler gera um analisador sintático que pode construir e percorrer árvores sintáticas. Eu irei falar agora das regras sintáticas. Essas foram as regras sintáticas nas quais projetamos para fazer o nosso programa. Nesse caso, o nosso programa foi com base em um mini Pascal, como pedido nas orientações do professor. E aqui temos as expressões que foram. E como você pode vê-las, caso precise. Pode passar. Agora irei falar do programa em Java que foi feito para fazer o mini Pascal. Nesse caso, importamos já o Antler do mini Pascal, e o Antler de novo, o do Lexo e o Parser. Também importamos o Antler da org do Running Time e importamos o do Running Time como token string.
Nisso, as public classes foram feitas trazendo o mini Pascal, Lexi, o parser, fazendo com que seja analisado de forma como a gente já falou que funciona a leitura sintática. Pode passar. Aqui está o resultado Aqui está o programa que foi começado como um inteiro sendo B, C, o A booleano, aí temos o variável e assim temos o começo e o fim depois, de A sendo igual a true, igual a C, e assim por diante. E essas foram as referências. Muito obrigado por assistir até aqui. Os entregantes são eu que vos falo, Guilherme Matiquito, Igor Juliano Augusto de Andrade Justino, Matheus Ferreira Porto e Paulo Augusto de Siqueira Bamontes. Agradecemos a sua presença.